Um bom e abençoado dia, meus amores. E aqui estou eu para mais uma prosa. E estou bem inspirada hoje, com o coração assim, cheio de boas intenções, para poder passar uma mensagem para você. E a crença que eu tenho é que quando a gente dá essa pausa logo de manhã, para poder trazer uma conversa saudável, para poder ter pensamentos e sentimentos saudáveis, isso ajuda a gente a ter um dia também diferente, a ter um dia bom. Aquilo que você escolhe experimentar logo de manhã, ou às vezes a gente acorda meio que no automático, pode determinar a qualidade do nosso dia. A gente só precisa de uma pausa às vezes, para renovar o fôlego, para realinhar com a direção. E foi Dia das Mães recentemente, anteontem, né? Então eu fiquei pensando muito assim, do que eu poderia estar trazendo que possa ser útil para fortalecer nossa alma, nosso coração. E aí me deu vontade de trazer aqui, de falar sobre pelo menos 3 faxineiros da mente. Eu fiz um reel sobre isso, depois vocês vão lá no meu Instagram e vejam se fez sentido. Você já viu que interessante? A nossa pele, eu limpo a minha pele no mínimo 2 vezes por dia. À noite, então, não tem como a gente dormir sem fazer, né, um skincare aqui, sem dar uma limpada. Banho a gente toma todo dia, não é? Às vezes mais de um banho. Tem lugares que não é tão comum as pessoas tomar banho. Eu estava lá na Europa e a gente estava falando sobre isso. Mas e a nossa mente? Quanto entulho emocional pode estar grudado aqui? Quanto peso, quanto tóxico pode estar adoecendo a nossa alma? Quantas vezes você para poder dar uma faxina na sua mente? Faxina mental é necessária, porque tudo na nossa vida ela parte do nosso jeito de pensar. Tudo na nossa vida a gente toma decisão internamente, mesmo que a gente não tenha consciência. E se eu não paro para limpar a minha mente, quais as consequências disso? A gente vira um bestonha na vida, né? Uma mistura de besta com pamonha. Sabe aquela pessoa do olhar opaco? Eu tenho visto muitas pessoas assim, parecem uns zumbis. Eu conversei com a mulher um dia desse, assim, a impressão que ela não estava em casa. Você conversa com a pessoa, ela não está presente. E o estado de presença, ele é perceptível. Porque a pessoa que está no aqui e agora, ela tem um olhar que brilha. Ela cria um campo e é como se ela irradiasse uma luz assim. Mas como eu vou irradiar luz se a minha luz interna está sufocada, com preocupações, com ansiedade, passando um filminho em relação ao futuro, que às vezes nem são coisas que vão acontecer, ou grudada numa questão do passado. Nossa, aquilo que meu marido fez, aquilo que a minha cunhada fez, contando uma historinha de algo que está na hora de virar a página. E tudo isso se transforma num entulho emocional que vai impedindo a gente de fluir na vida. E essa existência é muito rápida. Ela é muito especial, ela é muito divina. Mas às vezes eu consigo tirar todo o poder de vida, da vida que pulsa em mim, por não fazer limpeza. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Porque a gente, né, no papel de mãe, no papel de profissional, seja qual for o papel, a gente precisa estar inteira, estar presente.
Nessa viagem que eu fiz para realizar meu sonho de criança, que eu comentei com vocês numa live passada, semana anterior, eu não fiz live, que eu estava lá, né, em Amsterdã, na Bélgica, em Bruxelas. Estava lá levando a minha menininha para realizar um sonho. Eu fiquei muito, muito encantada com os campos de tulipas, com a história, com a cultura de Amsterdã. Eu achei muito diferente lá. Eu não achei nenhum mendigo lá. Diferente de Paris, diferente de outras cidades. Eu não encontrei ninguém pedindo esmola, eu não encontrei nenhum morador de rua. Eu e meu filho ficamos assim impressionados. Imagina um país onde até a prostituição é legalizada, onde a cannabis é liberada, a maconha é liberada, onde a eutanásia é autorizada e as pessoas se andam assim na rua. Não tem confusão, não tem gritaria, eu não vi uma discussão, andei lá de trem, de ônibus e tudo. Eu fiquei pensando, né? Será que é porque eles passaram por... não vou falar uma comunidade, mas é um povo que passou por muito sofrimento. E lá tem muito essa marca dos 3X, os 3X vermelho, que significa... Cada X vermelho tem um significado. Que eles passaram pela guerra. A Holanda, ela abrigou muitos judeus, sabe, na época da Segunda Guerra Mundial. Eu fui lá na casa da Anne Frank, onde ela ficou escondida junto com mais 7 familiares e amigos, enfim. Será que foi isso que deu essa consciência, essa maturidade? Porque às vezes aqui no Brasil eu vejo uns jovens zumbis, noias, assim, que, né, exageram nas drogas, enfim. Eu não vi isso lá, não é interessante? Né? O outro X, só para vocês saberem que eu sou muito curiosa sobre a história, o outro X é porque a Holanda, os Países Baixos, experimentou também uma pandemia negra, onde muitos morreram, e também uma enchente, que foi assim, que trouxe grandes prejuízos. Se olhar para a nossa vida, nós também passamos por muitos altos e baixos, né? A diferença é que você vai lá naquele país, a sensação que a gente tem é que eles reestruturaram tudo. Mas e aqui, na nossa mente? Quantos X tem aqui de situações que a gente passou que foram desafiadoras e quem sabe nós não reestruturamos ainda? Então eu vou falar sobre 3 faxineiros da mente. A mente precisa de faxina. Tem muita coisa aí que está impedindo o seu olhar de brilhar, que está tirando seu entusiasmo, que está tirando a sua motivação pela vida, que está impedindo o amor de fluir. Assim como aqui, que eu tenho que dar pausa. Às vezes a gente começa a experimentar uma angústia. Hoje eu acordei bem de madrugada assim. Nós estamos vivendo um momento lá em família, eu e meus irmãos. Porque aquela casa que era casa de papai e mamãe, onde a família se reunia no final de ano, Natal, onde tinha um monte de neto, tinha muita alegria, aquela casa bem de esquina, grande, está sendo vendida, ou foi vendida, parece, ontem. E eu fiquei pensando nisso. Daqui a pouco tem um prédio no lugar daquilo. E só ficarão as boas lembranças. Às vezes, meus amores, nós também precisamos desconstruir algumas coisas que foram boas em algum momento, mas não vão voltar mais. É a vida que segue, né? Um dos faxineiros da mente é o perdão. O perdão, quando a pessoa tem dificuldade de perdoar, é como se ela estivesse carregando pedra na mochila de vida. Perdoar alguém não significa, te dou um cartão branco, verde para você aprontar de novo. Não.
significa ok, tá tudo bem, eu passei por essa situação, você teve um papel importante na minha vida, você veio despertar em mim muitas coisas que estavam adormecidas, como resiliência, flexibilidade, aceitação, reflexão. Às vezes é um desafio que eu vivo na minha vida, uma traição ou coisa assim que me faz fazer uma autorreflexão, o quanto que eu estou me valorizando, o que eu estou fazendo naquela relação. Porque às vezes a gente se permite ser sufocada. Perdoar não é só um ato de amor, não é por amor ao outro, é autoestima. Quando eu perdoo, eu limpo todo esse entulho emocional que está pesando. Então, perdoar, você pode perdoar e visualizar aquela pessoa seguindo a vida e ficando apenas com o aprendizado daquela experiência. Porque o contrário de não perdoar é guardar mágoa, ressentimento. Mágoa é uma má água e isso adoece. Então eu fico ruminando aquilo, eu fico, sabe, com aquela sensação segurando aqui. E aí tem uma frase, acho que é do Osho, que eu gosto muito, que fala: guardar mágoa ou ressentimento é o mesmo que tomar veneno desejando a morte do outro. Ou seja, o outro está lá na vida e você está sem dormir. E você está preocupado com aquilo. Então, aprender a perdoar. Luísa, eu quero perdoar, mas não sei como. Um exercício simples, sabe? Tira um tempo e coloca tudo que está na sua mente, no seu coração, no papel. Coloca tudo que você sentiu, tudo que você experimentou, escreva uma carta de perdão para aquela pessoa. Extravasa isso, faça um backup. E nessa carta, coloca todo o seu sentimento. E lembre de terminar a carta: eu permito que você vá e siga a sua vida feliz. Entre eu e você não tem mais laço de ressentimento ou mágoa. Eu te perdoo, você me perdoa, porque nós merecemos viver livres. Não perdoar é eu ficar grudado numa coisa do passado. Toda vez que eu estou grudado em algo do passado, eu estou sendo uma forte candidata à depressão. E sabe o que é pior? Eu perco toda a chance de canalizar energia para os meus projetos e sonhos. Então, aprender a perdoar, uma das formas é essa. Depois você pega essa carta, coloca fogo nela e imagina que você está queimando aquele navio. Ou seja, você não volta mais para aquela margem, você não entra mais naquele espaço. E visualiza mesmo, usa compaixão, visualiza essa pessoa indo feliz pela vida, porque graças a pessoas assim que aprontam, é que a gente muda o nível de consciência. Por você ter passado por situações que não foram fáceis, é que você foi procurar o autodesenvolvimento. Aqui no Indesp está cheio de pessoas que querem tirar o peso da mochila de vida, que vem fazer um curso de autoconhecimento, que vem fazer uma constelação familiar, que vem fazer renascimento. Então isso é ótimo. Por quê? Porque vai mudar o nível de consciência. E é uma outra coisa, amores, que eu exercito, esse ano estou exercitando religiosamente, é você e ajuda a fazer uma limpeza mental, a dar uma faxina na mente, é você criar o hábito de escrever um diário. Eu estive lá no anexo da Anne Frank, aquela menininha de 13 anos que ficou durante 2 anos num sótão, num esconderijo de uma casa, junto com o pai, a mãe, a irmã e mais 4 pessoas. 2 anos, sem poder pisar no chão direito, porque não podia fazer barulho, sem poder dar descarga no banheiro. Na época da Segunda Guerra Mundial, eu estive lá em Amsterdã. E o que salvou a Anne Frank de momentos
tão bárbaros, tão difíceis. Imagina uma menininha de 13 anos, ficar de 13 a 15 anos ali. Foi o diário dela. Eu até trouxe esse diário eu comprei lá da Anne Frank. Foi uma forma de eu trazer um pouquinho da história dela comigo. A Anne Frank fazia desse diário, ela chamava a amiga dela de Cat, isso aqui era amiga dela, que era o diário, e ela falava que o papel aceitava mais coisas do que as próprias pessoas. Aqui ela colocava o sentimento dela, ela desabafava, ela tirava da mente e colocava no papel. E olha que incrível, quando a pessoa tira o sentimento, a dor, a preocupação e coloca no papel, isso aqui na PNL se chama dissociar. Eu estou aqui olhando para tudo isso. Então essa é uma técnica que eu uso. E eu fui lá no Museu de Van Gogh. Gente, trouxe várias coisas do Van Gogh. Inclusive, esse é um quadro que ele não terminou de pintar, chamado Raízes. Eu até no Dia das Mães eu fiz um videozinho sobre isso. Nós mães somos como raízes, sabe? Essas raízes todas tortas, mas que estão embaixo da terra quase que invisível, sustentando os filhos para que eles cresçam na fé, na esperança, nas orações. Mas o que Van Gogh, que era uma pessoa, um artista tão assim inteligente, com a intuição tão forte, tão talentoso e ao mesmo tempo doente de surtar de vez em quando mentalmente. E ainda assim, com toda a dor do coração dele, toda a dor emocional, ele procurava pintar girassóis. Tem várias pinturas dele. Trouxe essa skills aqui, que é uma réplica das flores de amendoeiras que ele fez. E isso aqui foi uma das últimas obras também dele. E eu trouxe também o quadro e esse desenho lindo que ele fez, né, que mostra essas flores de amendoeiras. Ele deixou para o sobrinho dele, que ele não chegou a conhecer, o filho do Theo. Theo é irmão dele. O nome de Van Gogh é Vicente Van Gogh. E o sobrinho dele chamou Vicente. Quem sustentava o Van Gogh, porque né, na arte e na habilidade ele não conseguia vender os quadros, ele não tinha essa inteligência. Quem sustentava ele para comprar as tintas, para comprar os pincéis, para comprar as telas, era o Theo, o irmão dele. Então é muito bonita essa história. Por quê? Porque ali também Van Gogh, Vicente Van Gogh, escrevia cartas. E quando ele escrevia cartas, ele colocava tudo no papel. Os sentimentos que ele tinha, o que ele estava passando. Quando eu visitei o Museu de Van Gogh, não sei se você já foi lá, que fica também ali em Amsterdã, ficou na praça de museus. Cada andar, assim, você escuta um pouco da história dele. Então, é muito bonita, assim, a gente saber que uma pessoa deixou esse legado. Foi só depois que ele morreu que nós conhecemos as obras dele de verdade. Um quadro dele hoje vale uma nota, mas ele viveu com muita dificuldade. Ele teve um surto psicótico e isso me assustou muito. Numa discussão com um colega também que era pintor, né, que era artista, Van Gogh ele chegou a cortar a orelha esquerda. Imagina, ele mesmo se internou no hospital psiquiátrico. Então, é tão duro saber que hoje a gente fala de saúde mental e isso já é uma dificuldade que a gente vê na história do mundo todo. Como que aquelas pessoas antigamente faziam, porque elas não tinham aplicativo de meditação, de relaxamento, elas não tinham talvez um psicólogo, um terapeuta, não tinha os recursos que tem hoje. Eles escreviam. Isso era uma das formas. Então, tá aqui o diário da Anne Frank,
Tá aqui o relato do Van Gogh. E eu sugiro você, comece a colocar no papel, não deixa muito entulho emocional aqui. Faça, inclusive, eu faço isso, o seu diário da gratidão, o diário do aprendizado, todos os dias, pelo menos 3 coisas que você aprendeu sobre você. Isso vai amenizando, isso vai ajudando as coisas a fluírem mais naturalmente. E uma outra coisa, pra gente terminar, que eu chamo de faxina mental, faxineiro da mente, é o dar pausas consciente, pausa intencional. Eu faço isso. Eu tenho um momento para encontrar com a minha melhor amiga, eu comigo, e não é um momento que eu estou lá no salão fazendo unha, não é um momento, não, é um momento para eu respirar. Para eu usar a prosa, eu inventei esse nome. Parar, respirar, observar, sentir, para depois agir. Às vezes você está prestes para responder uma situação, você está prestes para ter um surto reativo, você simplesmente... Eu preciso de 2 minutinhos. 2 minutos de respiração consciente já regula você internamente. Então, assim, tem muita coisa simples que a gente aprende na PNL, que você pode aprender. Coloca os olhos na linha do horizonte, coloca a língua no palato, ó. Aí você vai ver que não tem nada na sua mente. Você não consegue ficar preocupado com alguma coisa na sua vida no momento em que você coloca a língua no palato, os olhos na linha do horizonte. Aí não tem mais, você não consegue. O que não dá é você ficar se entupindo de remédio, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para... achando que a única saída é essa. Aprenda a assumir as rédeas da sua mente. E não permita que fiquem jogando entulho aí. Quando você acerta isso, quando você tem realmente uma saúde mental, a sua vida flui. Por que a gente resiste tanto a olhar pra gente? Por que a gente resiste tanto a curar nossas feridas? Então tá aí para você, os 3 faxineiros. E lá aí no meu Instagram tem várias outras. Vai lá no Rios, comenta, compartilha. Vamos ter mais saúde mental e emocional para a vida fluir. Então eu falei sobre o perdão, a carta do perdão, sobre o diário que você pode fazer todos os dias, o diário do aprendizado e a respiração. E eu gostaria de saber se fez sentido para você. Um beijo bem carinhoso e priorize você. Cuide da sua saúde mental e emocional. E se vocês quiserem, meus amores, nós temos o Clube Indesp e a gente se encontra toda semana. Então você faz amigos, você cuida da sua mente, cuida do seu coração, você começa a experimentar um outro tipo de vida. Então tá aí uma oportunidade, toda semana você ter 1h30, 2 horas para poder cuidar de você, cuidar da sua alma, por um valor simbólico de R$50, sei lá, algo bem simbólico, por mês. Então manda uma mensagem para mim que eu tô aqui para te apoiar. Um beijo carinhoso, que Deus te abençoe. Um beijo carinhoso, tudo de bom para vocês.